Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Temos a satisfação da parte de Deus de estarmos diante de mais uma extraordinária lição da Escola Bíblica Dominical, neste terceiro trimestre de 2019. Estamos diante da lição de número 6, lição que trata sobre o discipulado diligente. Nós teremos muito a aprender com Lucas nesta lição, especialmente no capítulo de número 12 e outros exemplos que nós teremos na lição, sobre o que Lucas nos transmitiu acerca deste discipulado. Você é nosso convidado a estar conosco nesta lição a partir deste momento e compartilhe, mostre aos teus amigos, mostre aos irmãos que acompanham as nossas transmissões, para que isto enriqueça a aula de cada aluno da Escola Bíblica Dominical. Este é o nosso Preparando-se para a EBD. Nós estamos estudando um trimestre bíblico que fala sobre Lucas, o Evangelho de Lucas, um evangelho escrito por um gentio. Lucas era gentio. E é interessante o quanto Lucas traz detalhes que alguns evangelhos não têm, os sinóticos ou até mesmo o quarto evangelho, que é o Evangelho de João, não tem. O tema do nosso trimestre é Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Esta é a nossa lição, a capa da nossa lição da Betel Dominical. Vamos então ao nosso trimestre. Nós já estudamos a lição 1, que falou sobre Lucas e seu Evangelho. Na lição 2 falou sobre o Espírito Santo no Evangelho de Lucas, mesmo sendo gentil. Lucas traz esta compreensão acerca do Espírito Santo. Você pode encontrar essas lições no YouTube ou até mesmo aqui no Facebook. Se você colocar o título da lição, você vai encontrar o comentário lá no YouTube. Na lição 3 nós encontramos alegria no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver que Lucas registra várias pessoas cantando, louvando e adorando a Deus. Na lição 4, o poder de Cristo sobre os demônios. Na lição 5, que foi a lição de domingo passado, nós estudamos sobre a autoridade, que é intrínseca, e o poder, que é extrínseco, de Jesus diante dos homens, diante da natureza, diante dos animais, diante dos anjos, diante dos demônios. Então nós estudamos isso na lição passada. E hoje nós estudamos sobre um discipulado diligente, que infelizmente tem sido a falha no projeto de crescimento de muitas igrejas. Preocupa-se muito em ganhar almas. Preocupa-se, apesar que alguns nem trabalham para ganhar almas, mas vamos em tese falar da preocupação de ganhar almas. Mas e depois que ganha essas almas? Eu até achei um livro interessante, que ele dizia: sou cristão, e agora? Então nós precisamos, com esta aula, aprender o que é dito acerca do discipulado. Como realizar esse discipulado e para que serve este discipulado é a nossa lição hoje. O objetivo da nossa lição: mostrar, apontar e falar. Mostrar que discípulos diligentes são cuidadosos. Então um discipulado diligente gera discípulos diligentes. Preste atenção nisso. E estes discípulos são cuidadosos. Não fazem somente aquilo que manda o seu Senhor. Eles fazem tudo que é necessário. Então nós temos que mostrar isso. 2. Apontar a importância de os discípulos serem frutíferos no reino de Deus. Discípulo tem que produzir fruto. Nós somos plantas regadas pelo Senhor, plantada em terra fértil, que precisamos produzir fruto. Temos que ser frutíferos no reino de Deus. E, por último, o último objetivo: falar sobre os desafios do discipulado, o caminho e as dificuldades para ser realizado o discipulado. O nosso textual encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 40, que diz que devoram as casas das viúvas. Perdão, eu estou em Marcos. Lucas 40, 12 está aqui na tela, diz: portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais.
Então ele chama os discípulos do Senhor a uma diligência, a ficar ativo, alerta, porque a qualquer momento o Senhor volta e nós não sabemos o momento em que o Senhor voltará. Esse é o nosso texto áureo. Nós temos aí a verdade aplicada, que diz: o Senhor Jesus chama os seus discípulos para uma vida diligente. Jesus não chama discípulo para ficar vivendo amorosidade, ficar parado no canto. Não, Jesus chama discípulo para ser diligente, frutífero e consciente dos desafios a enfrentar. Vez por outra nós encontramos algum irmão que parece que está atolado, parece que está sem força, parece que vai subir uma ladeira com um peso muito grande. Mas o Senhor nos chama a sermos mais ágeis, a agirmos no seu reino, a sermos dinâmicos, a sermos proativos. Vamos estudar isso. Antes de nós entrarmos no assunto e lermos o texto de referência, nós temos aquele livro que indicamos a semana passada, sobre Lucas, e hoje, como nós vamos falar de ação, de atuação na obra de Deus, de discipulado, de serviço, nós trouxemos aqui um livro de Alexandre Coelho e Silas Daniel, que fala sobre fé e obras. Precisamos agir, não é somente ter a fé. Paulo vai falar da fé e das obras, você vai aprender com este livro alguma coisa. Trouxemos também para os irmãos adoração, santidade e serviço. Você tem que adorar, você tem que ser santo, mas você também tem que agir, você tem que servir. Este livro ele vai trazer uma orientação muito boa. Ele é do Claudio de Andrade, pastor Claudio de Andrade. Nós temos aqui neste livro dons espirituais e ministeriais. E servir é um ministério. Você vai aprender com este livro, eu te indico. Ele é de Arinaldo Renovato. Nós trouxemos aqui ainda tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Esse aqui é de Arinaldo Renovato também. Esse vai falar da nossa mordomia. Ele tem umas lições muito interessantes nesse livro. Inclusive ele é lançamento e está se estudando ele atualmente. E a nossa lição, que está com base no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Trouxe aqui para os irmãos a Bíblia do culto. É uma Bíblia prática para você que serve a Deus. Ela vai te trazer hinos, ela vai te trazer como realizar alguns cultos na prática, para que você aprenda, seja mais diligente. Lucas capítulo 12, versículo 35 a 38 diz: estejam cingidos os vossos lombos, presta atenção, cingidos os lombos e acesas as vossas candeias. Aqui tem dois elementos que quem gosta de pregar ou ensinar, dá para dar um estudo, preparar um estudo com qualidade. Daqui a pouco falaremos sobre ele. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Vamos explicar isso para você daqui a pouco. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando os servirá. E se vier a segunda vigília, e se vier a terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Preste atenção aqui para você já começar a compreender esta passagem bíblica, esta parábola, digamos assim. Jesus está narrando aqui uma parábola, e você precisa ter uma compreensão acerca dela, acerca de dois personagens. O primeiro personagem é o Senhor, que está oculto já no primeiro verso. Cingidos os lombos, no verso 2, aliás, sede vós também semelhante ao homem que espera o seu Senhor. O Senhor aparece em segundo lugar, mas é o primeiro personagem. Este Senhor, ele saiu às bodas, ele foi casar. Este Senhor deixou a sua propriedade e foi casar. E quando ele retornar, ele espera que seus servos o esperem, cingidos, quer dizer, prontos, preparados, vestidos. Naquela época, cingir é que a roupa era muito comprida, então subia a roupa até mais ou menos a altura da cintura e botava um cinto, e ali tinha condição de prender as abas da roupa para que pudesse agilizar-se com as pernas, pudesse andar rápido, certo? Então, cingidos, um cinto na cintura, pronto.
É como se dissesse: o Senhor chegou e o servo está pronto para receber o seu Senhor. Não está dormindo. Ele sabe que o Senhor há de voltar. Ele sabe que o Senhor foi para um casamento. Ele sabe que as bodas encerram. Então meu Senhor chega a qualquer momento. Chega hoje, chega amanhã. A qualquer momento ele pode chegar. Então o Senhor espera que ele esteja cingido, ele esteja com a lamparina acesa, porque a lamparina tem que vir à frente para guiar o seu Senhor à noite. E quando o seu Senhor chegar, provavelmente chegará cansado, provavelmente chegará com fome. E esta é a parábola. Entenda primeiro a parábola para depois nós fazermos a aplicação da parábola. Vamos conceituar primeiro. E quando o Senhor chegar, que provavelmente estará cansado e com fome, este servo terá a mesa pronta, a mesa estará preparada e somente dirá: meu Senhor, sente aqui. E o Senhor vai sentar e este servo vai servi-lo. É assim que o Senhor aguarda que os seus servos estejam diligentes, mesmo que passe da primeira vigília, da segunda vigília, da terceira vigília, mesmo que a noite perdure, é para o servo estar diligente. Esta é a parábola, o texto base que o nosso comentarista, o bispo Samuel Ferreira, ele comenta para nós nesta revista. Vamos então ao motivo da nossa oração. Todas as semanas nós oramos e nesta semana a igreja está orando pela salvação dos jovens, por meio de um ministério efetivo e usado por parte da igreja. Infelizmente muitos jovens têm deixado de cultuar, têm deixado de ir à igreja, dizendo que a igreja não tem atrativos para si. Infelizmente. Que nós possamos trazer os jovens e conseguir, com uma linguagem adequada. Tem até um livro muito bom aí, Adolescentes e Si, parece, ou Adolescentes S.A., trazer para eles aquilo que o Senhor espera. O jovem precisa compreender a palavra de Deus, o jovem precisa estar envolto no ministério, o jovem precisa saber que a obrigação de evangelizar também é dele, o jovem precisa saber que o tempo passa e é bom servir a Deus novo para que no futuro ele tenha um histórico que possa permanecer firme. Não é à toa que a Bíblia diz: ensina o caminho, porque ao envelhecer ele não vai se desviar do caminho. Então que nós oramos para que haja salvação pelos nossos jovens, que o ministério seja usado para este fim. O que vem a ser então diligente, meu irmão? O significado de diligente diligente é um adjetivo atribuído a qualquer pessoa que realiza determinada atividade de maneira rápida, eficaz e responsável. Ele é utilizado para descrever a qualidade de uma pessoa que é ativa, aplicada, zelosa e cuidadosa. Veja bem, se você é cristão, e esta lição ela vem praticamente diretamente ligada a você, porque fala-se de um discípulo, e nós somos discípulos do Senhor, nós não deixaremos de ser discípulos. Nós sempre seremos discípulos. Alguns querem já ser apóstolos, outros querem ser semideus, outros quarta pessoa da Trindade, mas nós devemos permanecer discípulos. A orientação de Jesus foi: quem quiser ser o maior, seja o menor. Existem alguns que você, se errar o título, quase que você cometeu um sacrilégio, quase que você cometeu um crime, um pecado terrível. Alguns não aceitam mais nem ser chamados pelo próprio nome, se antes não vier o título junto. Eu lembro de uma ocasião em que alguém não gostou porque eu não chamei ele pelo título. Aí eu fui obrigado a dizer para ele: mas o melhor não é dar o fruto do que ter o título? Então tem pessoa que infelizmente vive desta forma. Tem um amigo aqui de Barreiras, o pastor Adejarlan Ramos, o meu grande amigo, a quem eu deixo a paz do Senhor e um grande abraço. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele. Ele costuma dizer que qualquer dia desses chegaremos na igreja e alguém virá nos visitar e será apresentado da seguinte forma: aqui está fulano, quarta pessoa da Trindade. Que Deus nos livre disso. Pelo contrário, em vez de querermos o título, sejamos diligentes na casa do Senhor. Vamos seguir aqui. A nossa lição se divide em 3 pontos. O primeiro ponto da lição vai falar sobre o discipulado cuidadoso. Segundo ponto, o discipulado frutífero. Terceiro ponto, o discipulado e os desafios. Os desafios para discipular. E nós, infelizmente, pecamos muito nisso aí. Introdução da nossa lição.
como nós já falamos, nós trabalhamos exclusivamente com os pontos da lição para facilitar os irmãos aqui no interior, porque a gente tem condição de fazer uma adaptação da lição ao nosso contexto. Inclusive, vários professores de escola dominical têm nos procurado e têm dito que o assunto, a forma que nós abordamos, tem auxiliado. Lógico que haverão irmãos que verão essa lição em vários locais do nosso país, talvez até do exterior. Então, se algum detalhe não ficou amplo, não ficou genérico, né, é porque nós especificamos os detalhes. Quando chega em algum ponto que nós sabemos que merece uma aplicação maior de um contexto doutrinário, teológico, a gente faz. Mas a nossa dinâmica aqui ela é mais voltada realmente para a lição, tá? Existem vários irmãos que comentam de forma geral, dando caminho para você, professor, mas nós aqui preferimos ir mais direto ao ponto para que o irmão tenha uma objetividade no ensino, e também até algum irmão que por acaso não pôde vir para a escola dominical, você não deve perder a escola dominical. Esta lição é uma pré-aula que tão somente te auxilia a levar os questionamentos para a sala de aula, para que o professor possa interagir contigo, te orientar debaixo da inspiração do Espírito Santo, tá bom, meu irmão? Então, nós passamos ponto a ponto, mas a escola dominical não deve ser desprezada no domingo pela manhã. No nosso caso aqui em Luiz Eduardo Magalhães, a nossa escola dominical começa às 8 horas e 30 minutos. Os irmãos não percam, 8h30 nós já começamos a cantar os nossos hinos e etc. Estamos montando uma orquestra de música na igreja, temos uma escola de música, estamos tomando aula de teoria musical, aprendendo partitura, irmãos estão adquirindo seus instrumentos, já temos instrumento de sopro e etc. Você deve participar. Na escola dominical você vê a apresentação de tudo isso, tá bom? Deus te abençoe. Introdução. Lucas nos ensina a sermos cuidadosos, de modo a dar frutos dignos de arrependimento no reino de Deus. É interessante a dinâmica que existe entre Paulo e Tiago, ou Tiago e Paulo. Martinho Lutero, em certo momento, chegou a citar a epístola de Tiago, a epístola geral de Tiago, como uma epístola de palha. Ele disse que ela não se sustentava ante os argumentos de Paulo, e ele propriamente dito, Martinho Lutero, ou Martin Luther, ele aceitou a Cristo, ele reconheceu a necessidade de um Salvador a partir de Jesus Cristo, porque ele entendeu que a fé, a salvação, ela é sem obras, é somente pela fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, foi o que Martinho Lutero aprendeu. Porém, quando Martinho Lutero leu o que estava escrito em Tiago, que Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Martinho Lutero então disse que a epístola geral de Tiago não se sustenta. Na realidade, com todo o respeito possível, a gente não vai aqui ter a arrogância de se comparar a Martinho Lutero ou a grandes outros comentaristas da Palavra de Deus, porém, também fazendo uso desse artifício, que é o artifício da interpretação, da hermenêutica bíblica. É interessante os irmãos notarem que não há contradição entre Paulo e Tiago, ou Tiago e Paulo. Não há contradição entre eles, não há paradoxo. Paulo fala das obras antes da salvação, ou seja, você ainda não aceitou Jesus como Salvador? Para que você seja salvo, você não precisa de obras, você precisa de fé, porque é pela fé que você vai alcançar a salvação. A salvação foi ganhada na cruz por Jesus, é uma dádiva de Deus. Aí Tiago, que é pastor de ovelha, Paulo é apóstolo, Paulo foi aquele que saiu à frente, é um dos 5 ministérios que estão lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolo é o primeiro, profeta, evangelista, pastores e doutores, o primeiro é apóstolo, pastores estão lá no penúltimo. Enquanto Paulo é apóstolo, ele é um desbravador, e ele encontra a pessoa e diz, olha, você não precisa de obra para ser salvo, você precisa de fé. Lá na frente veio Tiago, que agora como pastor de ovelhas, Tiago vem cuidar daquilo. Eu digo lá na frente, Tiago veio antes de Paulo, me entendo, lá na frente, na dinâmica que os livros estão colocados na Bíblia Sagrada, as cartas de Paulo e a epístola geral de Tiago, não vá confundir, Paulo veio depois de Tiago, inclusive Paulo foi apresentar a Tiago, só que a compreensão de Paulo veio antes, certo? A compreensão de Paulo nesse sentido veio antes. Aí Tiago escreve
e foi colocado também no cano da Bíblia Sagrada antes. Nós estamos falando de Romanos. Paulo escreve da seguinte forma, Tiago escreve da seguinte forma: se você agora é cristão, e nós estamos falando de quem cuida de ovelha, de quem é pastor, se você agora é cristão, eu preciso que com as tuas obras você me mostre que você é cristão. Paulo diz, para ser cristão não precisa de obra, só de fé. Mas Tiago está dizendo, se você é cristão, você precisa não só da fé, mas também de obra, porque agora é cristão. Produza, pois, fruto digno de arrependimento, assim disse o Senhor Jesus Cristo, e Tiago está seguindo essa linha. Então, quando nós estudamos aqui, nós percebemos que o discípulo do Senhor, eu e você que é cristão, precisa não somente da fé. Ah, eu sou cristão, eu entendo. Você precisa também provar isso com tuas obras. Recentemente alguém mandou uma carta para alguém, não sei quem é o autor da carta, e etc. E dizia, esta obra não condiz com a fé, esta obra não condiz com a posição. Neste sentido, como cristãos que somos, precisamos também praticar obras. E estas obras estão dentro do assunto de hoje, que é o discipulado diligente. Vamos à frente? Primeiro ponto da nossa lição: discipulado cuidadoso. Jesus coloca a questão da diligência quanto à prática do discipulado. Irmãos, imagine você ter um servo, e este teu servo só faz aquilo que você manda. Ora, Jesus, como mestre, veio e preparou os discípulos. Ele tinha milhares de discípulos. Por onde Jesus andava, aquela multidão de 3, 5 mil, era tudo discípulo dele. Andou junto com ele, era discípulo. Ele era um mestre. Jesus tinha a sua condição e capacidade de conhecimento bíblico e intelectual reconhecido por todos e ainda era usado pelo Espírito Santo. Ele era um mestre. Foi chamado de Raboni, foi chamado de Rabi. Jesus era o mestre. Jesus, quando criança, sentou diante dos doutores e os doutores o reverenciaram. Os escribas o respeitaram. Jesus tinha total capacidade de ser mestre. O próprio Deus falou a ele ouvir. Jesus era o mestre. Jesus esteve na sinagoga, pediu o rolo do profeta Isaías, leu do profeta Isaías, explicou. Jesus era o mestre. Grandes homens do Sinédrio chegavam a Jesus e diziam: ninguém tem palavra como tu tens. Outros falavam a seu respeito, como está escrito, e diziam, porque ele falava como quem tinha autoridade. Foi a lição de domingo passado. Neste sentido, Jesus era mestre, logo, como mestre, ele tinha discípulos. Multidões andavam próximo dele. Destes discípulos, ele escolheu 12 para que, após subir aos céus, se tornassem apóstolos. E aqui eu já deixo uma dica para os irmãos: não existe apóstolo enquanto Jesus está na terra. Você vai encontrar no 4º evangelho, João, chamando-os já de apóstolo. Mas ali é uma nomenclatura que o próprio João utiliza, até porque ele foi o último a escrever. Mas os demais, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai encontrar eles sendo chamados de discípulos. Mas lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ascende aos céus, sim, aí agora, naquele exato momento, eles são apóstolos responsáveis pela igreja que acabara de ser formada. Neste contexto aí, o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a serem diligentes. Ou seja, meu amado, você não pode ver a obra de Deus carecendo de algo e você não fazer. O Senhor diz que aquele servo que faz somente aquilo que é mandado, ele não passa de um servo inútil. Aqui na nossa cidade tem um empresário que emprega muitas pessoas. Eu creio que ele deve ter mais de 200 empregados nos seus empreendimentos, nos seus comércios. Ele tem uma dinâmica para contratar e para demitir pessoas. Ele disse que necessitou, ele põe alguém para contratar. Teve a necessidade, ele não sobrecarrega os outros. Mas tem um porém: se ele chegar no local e o funcionário não estiver trabalhando, é porque aquele trabalho não precisa do funcionário. Aí ele demite. Parece assim um tanto cruel, mas você já observou se a mesma dinâmica fosse cuidada na obra de Deus? Você já observou se, com a quantidade de pessoas que nós temos, nós tivéssemos todos aplicados na obra, como seria? O próprio Senhor Jesus olhou assim e disse: olha, a seara está branca para a ceifa, está pronta para ser ceifada, mas poucos são os ceifeiros. Nós tivemos agora, recente, o dia do Evangelho, que eu até soltei
esta pequena observação naquele dia, que foi o dia 2 de agosto, no qual nós temos muitos discípulos, muitos. Se você sair no dia da marcha, você vai ver muito discípulo, muito. Gente que você nem sabia que era discípulo, para a glória do santo nome do Senhor Jesus. No entanto, meu irmão, a seara continua branca para a ceifa e ninguém ceifa. Nós temos uma cidade que, pela quantidade de discípulos, se cada um trabalhasse dioturnamente pregando o Evangelho, anunciando a Jesus Cristo, mostrando pelas suas obras que é cristão, provavelmente nós teríamos uma cidade que breve seria alcançada pelo Evangelho. Eu lembro que há pouco tempo, há uma década e pouco, eu estive numa cidade aqui de Goiás e fiquei feliz por saber que naquela cidade a grande maioria dos moradores, dos cidadãos, são evangélicos. E por que esta pregação do Evangelho não acontece hoje? Porque nós temos discípulos que não são diligentes. Vamos à frente. Item 1.1. Discípulos vigilantes. Diligência refere-se ao modo cuidadoso e vigilante com que um homem responsável é capaz de fazer as coisas na ausência do seu senhor, né? Os servos devem estar com suas lamparinas acesas, diz o texto que nós lemos em Lucas capítulo 12, verso 35. Pois o Senhor não se agradará de encontrá-los na escuridão. Como eu disse, aquele senhor foi às bodas e haveria de voltar, e o servo tinha que estar pronto, tinha que estar bem vestido, tinha que estar preparado para atender o Senhor nas suas necessidades e com as suas lamparinas acesas. Aqui você tem um exemplo da lamparina da época. Era um vasilhame onde colocava-se óleo, lá na frente tinha um pavio, parecido com os nossos candeeiros, né? Só que o nosso candeeiro ele é um invólucro fechado com uma gargantinha, um pescocinho. O de lá não, ele era horizontal e na frente saía o pavio. Ele deveria estar com aquilo pronto na mão para clarear, pois o seu Senhor haveria de chegar, ou seja, tinha que estar pronto para servir. Olha que interessante, o discípulo tinha que ser vigilante. Mas deu meia-noite, ele vai chegar. Deu 1, 2 da manhã, ele vai chegar, porque as vigílias eram de 3 em 3 horas. A primeira vigília era 9 horas da noite, a segunda vigília era meia-noite, a terceira vigília 3 da manhã, né? Mesmo que chegue a terceira vigília, tem que aguardar, ou seja, não dá para os discípulos de hoje deixarem de servir a Jesus, porque Jesus está demorando. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Esse é um texto que é aplicado escatologicamente àqueles que estiveram, que venceram a grande tribulação, mas serve aqui como conceito para nós. Precisamos estar ativos e diligentes. 1.2. Discípulos fiéis e prudentes. A diligência do personagem desta parábola é representada pela figura de um mordomo, que no grego é oikonomos, está lá no capítulo 12, versos 42 a 48. O mordomo que permanece na condição de fiel e prudente é bem-aventurado e receberá como recompensa mais confiança e privilégio para a administração. Aqui eu chamo a atenção de primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando fala dos diáconos, diz que aquele que servir bem como diácono, ou seja, aquele que for diligente, aquele que exercer uma boa função, ganhará confiança e uma boa posição, confiança dos domésticos da fé e uma boa posição para si. Olha que interessante, nós precisamos, como servos do Senhor, não sermos crente de banco. Alguém até disse que crente de banco é prego. Você precisa ser diligente, meu irmão. Você precisa ser aquela pessoa que, mesmo que ninguém te chame para ir para a porta, você vá para a porta. Mesmo que ninguém te chame para cantar o hino, você cante o hino. Mesmo que ninguém te chame para tocar, você sabe tocar, toque. Se alguém te chamar para pregar, pregue. Se alguém não te chamar para pregar, pregue. Se alguém não te chamar para evangelizar, evangelize, meu irmão. Você precisa ser diligente. Nosso Senhor voltará a qualquer momento. E o ser discípulo ali é para mim, é para você, é para o pastor da igreja, é para os evangelistas, é para todo mundo. Vamos à frente. 1.3. O fogo e dissensão à terra. Jesus disse que o discípulo diligente deve contar com a possibilidade de que suas atitudes
acarretem que a própria família seja assolada pelo fogo da discórdia. Observe bem, quando nós não somos diligentes, e aí precisamos lembrar da batalha espiritual a qual nós estamos envolvidos, esta semana por mais de 5 vezes, conversando com algumas pessoas, pelo menos 3 delas disseram que por causa de um empreendimento criado aqui na igreja para crescimento do reino de Deus, já se instaurou contra si uma batalha espiritual. Aquele discípulo diligente que percebe como as coisas estão acontecendo, aí já entra o dom de discernimento dos espíritos, ele vê a coisa fugindo do rumo e ele puxa de volta. Por quê? Porque o diligente cuida especificamente da sua casa. Como é que Paulo disse lá na mesma primeira carta a Timóteo, que eu já fiz referência hoje à noite? Que cuide bem da sua casa, um dos requisitos. Porque se não cuidar bem da sua casa, como cuidará das coisas do Senhor? Então, discípulo diligente, ele está alerta. Ele está alerta à sua vida profissional, ele está alerta à sua vida social, ele está alerta à sua vida política, ele está alerta à sua vida comercial, ele está alerta à sua família, ele está alerta à igreja. Porque neste conjunto ganharemos alma e não perderemos aqueles que já são nossos e os da igreja que são os domésticos na fé. Nós precisamos estar diligentes. Às vezes tem um da nossa casa que não congrega. Tudo isso faz parte da diligência do discípulo. Porque quando esta engrenagem está andando bem, você conseguirá manter os da fé e ganhar os outros. Diligência no reino. Infelizmente, muitos são que perdem até mesmo os de casa. Vamos trabalhar nesse sentido. O judaísmo era uma religião da família, na qual as pessoas adoravam em família mais do que individualmente. E aí nós vamos lembrar que o judaísmo surgiu no cativeiro babilônico. Alguns irmãos já devem saber, especialmente aqueles que estudam teologia conosco, que até eles saírem do Egito, eles são exclusivamente hebreus. Melhor, até eles entrarem em Canaã, são exclusivamente hebreus. É uma relação de sangue porque são descendentes de Abraão. Depois que eles entram na terra de Canaã, eles agora são Israel, são nação. Eles têm agora povo, lei, território e costumes. Eles são uma nação, a nação de Israel. Hebreu é uma coisa, israelita é outra. Eles permanecem como nação até ir para o cativeiro babilônico. Em Babilônia eles perderam a herança política. Quem estuda escatologia conosco aprende isso aí. Lá em Babilônia eles aprenderam a terceira coisa, que é a religião judaica. Eles voltam no cativeiro com o judaísmo estabelecido. Então aqui nós estamos falando do judaísmo. E quando eles voltam do cativeiro, vez que lá em Babilônia não conseguiam congregar como em Jerusalém, que todos iam ao templo, eles passaram então Babilônia a congregar em grupos. As famílias então tinham os seus grupos. Esses grupos são chamados de sinagogas no Novo Testamento. Então eles aprenderam agora a congregar em grupo, toda a família no sábado. Era uma obrigação que Deus deu para os judeus. Não vamos confundir conosco que somos brasileiros. Deus deu para a nação de Israel, melhor dizendo, não para os judeus, para os israelitas. É uma obrigação com Israel, não é uma obrigação com o Brasil, é com a nação de Israel. Faz parte da lei judaica. As nossas leis não têm exigência de trabalhar no sábado. Preste atenção nisso. Existe lei moral, civil e cerimonial. A lei civil não nos alcança, a lei civil dos judeus não nos alcança. Preste atenção nisso. Muito menos a lei cerimonial de Israel. Então aqui nós aprendemos que eles congregavam em família. Aí tiravam aquele dia, o dia do sábado, para congregar, tiravam o dia para lembrar de Deus. Nós no Brasil precisamos todos ter um dia para adorar a Deus. O muçulmano, por exemplo, se eu não estou enganado, é na sexta-feira, que seria o dia em que Maomé, segundo eles, ascendeu, que nós sabemos que Maomé não ascendeu a lugar nenhum, certo? Jesus previu que suas declarações poderiam cortar laços familiares e exigiria decisões individuais. Então, o discípulo diligente, ele está ligado que para servir a Jesus pode ser que dentro de casa ele tenha dissensão, mas neste sentido, em alguns momentos Jesus disse, olha, vai haver problema. No entanto, o discípulo diligente mira o reino de Deus. Se por acaso não der para servir ao reino de Deus com os de casa, sirva só. Todavia, está escrito na Bíblia Sagrada, não deixe os seus, porque aquele que deixa os seus é pior que um gentio. Certo? Vamos à frente. Ponto 2. Discípulo frutífero.
De que adianta uma planta que não produz fruto? Tem uma parábola em que Jesus passou por uma planta, me parece que uma figueira, e ela estava toda frondosa. E quando uma planta estava frondosa, daquela natureza, é porque debaixo das suas folhas tinha fruto. Quando ela não tem fruto, ela fica sem folha. Quando ela enche-se de folha, ela tem fruto por baixo. Mas não era nem época daquela planta dar fruto. Jesus vai lá e procura e não encontra. Ao não encontrar, por ela ter demonstrado algo que ela não tinha, Jesus a condenou. Olha que coisa importante, nós não podemos demonstrar que temos frutos, nós temos que dar os frutos. E é tão interessante que pelo fruto é que você conhece a árvore, se a árvore é boa ou se a árvore é má. E aqui o discípulo, aquele que passa pelo discipulado de Jesus, e o discipulado aqui nos dias atuais da igreja envolve você estar nos cultos de ensino, envolve você estar nas escolas bíblicas de obreiro, envolve você participar das escolas bíblicas dominicais aos domingos, envolve você fazer um curso de teologia, envolve você estar nos cultos públicos da igreja, envolve você participar dos grupos familiares de crescimento. Este discípulo deve produzir fruto. Recentemente uma família aceitou a Jesus, converteu-se em nossa igreja. E eu achei interessante que poucos dias já levou parentes à igreja. Pelo menos 2 parentes eu vi lá assistindo o culto e o pastor até fez referência. O pastor disse: olha, irmão, que interessante. Recém-convertido já está produzindo fruto. Minha pergunta: você, meu irmão, ainda produz fruto? Qual é o fruto que você produz? Qual é a natureza do fruto? Boa ou má? Lucas sabia da importância dos seguidores de Jesus serem discípulos arrependidos, frutíferos e que demonstram os frutos. Você precisa demonstrar que Jesus está em ti. É triste nós chegarmos para uma pessoa que tem anos de cristão e você pergunta quantos livros tem a Bíblia, como alguém recente, um obreiro, me perguntou via rede social: quantos livros tem a Bíblia? Eu fui obrigado a responder com pesar para ele, que a Bíblia tem 66 livros. E aqueles que não sabem um versículo decorado? E aqueles que não conhecem um hino da harpa cristã? Aquele que não sabe cantar um hino cristão, canta vários outros hinos de vários outros autores, música sertaneja e aí por diante, mas não conhece os hinos. Como é que fica a situação? Eu trabalhei numa multinacional e em determinado dia alguém entrou lá e eu cumprimentei com a paz do Senhor. E uma pessoa que trabalhava comigo disse: fulano é cristão? Eu trabalho com ele há quase 20 anos e não sabia que ele é cristão. É neste sentido que a lição de hoje vem nos chamar a atenção, porque nós temos que demonstrar que somos cristãos. O mundo precisa saber que nós somos cristãos. Que as nossas obras, oxalá Deus, que as nossas obras representem a obra do Senhor, representem o seu reino. Deixa eu deixar aqui um abraço para a irmã Fabinha Carvalho. Deus te abençoe, Fabinha, a paz do Senhor. Seguindo aqui, a importância do arrependimento. Jesus aproveitou 2 fatalidades para advertir seus discípulos sobre a importância do arrependimento. Capítulo 13 de Lucas, versículos de 1 a 5. Veja que o foco é em Lucas. Quando nós falarmos de algum outro evangelho sinótico, nós diremos, ou o 4º evangelho, que é João. Jesus apela para a necessidade de que todos estejam preparados para a hora da morte, para que se arrependam enquanto há tempo. Neste sentido aqui, a diligência do discípulo anda no campo da lembrança de que haveremos de morrer. Meu irmão, se o Senhor pedisse conta de nós hoje, do que Ele entregou em nossas mãos, a pergunta é o que nós teríamos feito? É uma mordomia, que este livro aqui vai falar claramente sobre isto. É uma mordomia. Você recebe de Deus algumas responsabilidades. Você é um mordomo que o Senhor voltará e vai prestar conta contigo. Vai te chamar a uma prestação de contas. E neste sentido, a pergunta feita a você é: você tem trabalhado para o Senhor? Você já observou que depois que a igreja for arrebatada, o primeiro local que a igreja vai é para o tribunal de Cristo, para que no tribunal de Cristo seja feita uma prestação de contas? Já observou isso? Tudo que nós temos aqui, meu irmão, haverá de passar. Se nós morrermos
do arrebatamento, nós vamos deixar tudo aqui nessa terra. Qualquer coisa que você vê sobre o meu corpo vai ficar, até o meu corpo vai ficar. Então aquilo que o homem tiver feito, que a Bíblia diz, as suas obras o seguirão. Aquilo que o homem tiver feito por meio do corpo, bem ou mal, no caso cristão, bem ou mal, porque vai para o tribunal de Cristo, ele vai receber a recompensa no tribunal de Cristo. Aí vem aquela pergunta, e se o Senhor voltar hoje? Lucas registra que Jesus nos chama a atenção para a sua volta iminente. Jesus não voltou a noite passada, mas ontem eu estava na expectativa do retorno dele. Não voltou a semana passada, mas eu estava na expectativa do retorno dele. E se ele voltar agora, o que tem feito? Para quem será? Tudo que está pronto aqui, quem é que vai assumir? Porque na hora que Jesus arrebatar a igreja, muitos vão ficar. E estes bens vão ser administrados por alguém. É neste fim que você tem o seu coração, você tem o seu foco? O Senhor Jesus quer que você tenha foco no céu. Vamos à frente. 2.2, item 2.2. Perigo da esterilidade. Eu não trouxe aqui um livro, se bem pode ser que ele esteja por aqui. Ele trata do ministério, vocação ou profissão. E é interessante nesse contexto que existem alguns que são mini e estéril. Nem cresce e nem produz. Você tem um mini e estéril ou você tem um ministério? O Senhor quer que você produza. Se você é um discípulo, se você é uma planta plantada pelo Senhor, você tem que produzir. É interessante o pastor dizer nos ensinos que quem gera ovelha é ovelha. Você tem que gerar ovelha. O pastor, ele administra a igreja. Ele controla você, acompanha você para que você não coma uma erva daninha, para que você não adoeça e morra. Mas você é quem tem que gerar outra ovelha. É você quem tem que trazer um irmão, sentar do seu lado e dizer, olha, é assim que abre a Bíblia, é assim que se canta um hino. Não faça isso não, porque está errado. É você quem tem que gerar outros obreiros, meu irmão. Você tem que produzir. E aqui, ó, o perigo da esterilidade. O arrependimento deve ser acompanhado dos frutos que o demonstrem, ou seja, qual tal arrependido é evidenciado pela fidelidade, prudência e constância, bem como o amor de Deus e ao próximo. É como Jesus disse, produzir, aí tem uma árvore, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu já me arrependi, conforme disse Paulo, eu já faço parte da igreja, agora, conforme diz Tiago, eu vou produzir fruto, porque eu faço parte da igreja. Então, produzir, se você realmente é discípulo, você foi alcançado pelo Senhor Jesus, produza frutos. 2.3, o fruto de socorrer o próximo. Tiago vai dizer no capítulo 2, me parece que o último versículo do capítulo 2, que a verdadeira religião para com Deus o Pai é imaculada para com Deus o Pai não se contaminar com o mundo e atender os órfãos e viúvas nas suas necessidades. Jesus ensinou por meio de parábolas, mas também ensinou por meio de ações de misericórdia para com aquela pessoa que está sofrendo. Ou seja, melhor coisa é dar do que receber. Aí eu te chamo, você que acompanha este vídeo neste momento, esta pré-aula da lição da escola dominical. Será que próximo de você, na tua redondeza, não tem nenhum outro irmão, ou até mesmo um vizinho, um próximo aí, passando por alguma necessidade? Recentemente eu soube de uma pessoa que estava passando necessidade com seus filhos, e muitas pessoas abastadas em volta e ninguém ajudava. Ser discípulo é cuidar dos próximos. Os diáconos, voltando a falar dos diáconos, foram separados em Atos, me parece que no capítulo de número 9, foram separados em Atos para o atendimento daqueles necessitados dentro da igreja. E aí, meu irmão, como é que está o teu discipulado? Você está agindo? Ou você é discípulo, mas quer sentar na cadeira? Determinada vez alguém queria sentar na cadeira, mestre, põe meus filhos à tua direita e à tua esquerda. E Jesus disse, você não entendeu, foi nada. Sentar na cadeira é fácil, mas beber o cálice que alguém bebeu também quer? Aqui, por exemplo, nós temos o exemplo de Lucas, que Jesus, como poderia curar, ungido pelo Espírito Santo, ele tirou
o demônio, um espírito mau que estava sobre a mulher, e a mulher teve, que estava encurvada, ficou natural. Terceiro ponto para nós encerrarmos: o discípulo e os desafios, o discipulado e os desafios. Será que você tem discipulado alguém? Por exemplo, irmãos, este é um grande problema da igreja. Ganhamos muitas almas, mas perdemos mais ainda. Ganhamos almas, mas não as ensinamos. Tem alguns segmentos religiosos que, apesar de eu não concordar com a linha doutrinária, eu parabenizo eles. Eles começam a dar estudos nas casas, eu conheço pelo menos 3 linhas, começam a dar estudos, e a pessoa vai lendo, mesmo que com desvio doutrinário, a pessoa que está recebendo o estudo não sabe disso, e daqui a pouco a pessoa se convence que aquilo é verdade, decide adentrar naquele sistema religioso e permanece lá dentro. Nós ganhamos as almas, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, só que nós não realizamos o discipulado dessas almas, nós não esclarecemos as dúvidas dessas almas, nós não trazemos as almas para os cultos de ensino que tem na igreja, nós não as trazemos para a escola dominical. Falar no curso de teologia, às vezes nem nós mesmos fazemos. Tem pastores que não têm curso de teologia ainda, eu não consigo compreender uma coisa dessa. Quer ser pastor, mas não quer estudar a Bíblia, não quer se preparar, é uma vergonha uma coisa dessa. Me perdoem, meus amados irmãos, que nem todos puderam fazer, mas se tem oportunidade, tem que fazer. E nós, como é que nós vamos gerar discípulo desse jeito, meu irmão? Às vezes consegue fazer gratuito. Nós precisamos gerar discípulo, meus irmãos. Nós temos que produzir. Jesus profere 2 parábolas para enfatizar a presença do reino, do grão de mostarda e do fermento, dizendo que aquilo que é pequeno vai crescer. Agora, para que cresça, precisa que haja ação, atitude. A presença do reino, 3.1. O fato de Lucas colocar as 2 parábolas após o episódio da cura na sinagoga, considera-se que a presença do reino foi evidenciada pela cura na sinagoga. O reino já está em operação e nada poderá detê-lo. Na medida que o evangelho é pregado, as pessoas aceitam, o reino de Deus avança e cresce mais e mais. Se você trabalhar, aquilo que é pequeno, como o grão de mostarda, ou como um pouco de fermento que é colocado sobre a massa, vai crescer. Agora precisa que nós trabalhemos. Se um só trabalhar, irmãos, é só esse um que vai receber galardão. Porém, o reino não vai crescer com o mesmo dinamismo, com a mesma velocidade, entendeu? Precisa que você também trabalhe. E você não faz noção quanto o teu trabalho ele é importante lá. O teu trabalho no reino é importante lá na tua profissão, no teu emprego, na tua empresa, na escola, dando bom testemunho. Eu lembro que quando morávamos em Barreiras ou em Cristópolis, reuníamos para realizar o chamado clubinho bíblico na escola. A gente levava instrumento, tocava os instrumentos, as pessoas vinham ouvir, cantar nos louvores, pessoas se convertiam naqueles momentos. Eu lembro disso. Outro dia eu encontrei uma pessoa que pediu para cantar um hino que ela ouviu naquela época que nós fazíamos esses encontros na escola. Já pensou no trabalho, você cantar, você solfejar um hino, você nem que seja sem palavras, só mesmo com uma vozinha baixa? Você precisa de alguma forma produzir, meu irmão, tá bom? 3.2, o cuidado com as escolhas. O discípulo de Cristo deve ser cuidadoso para entrar pelo caminho da salvação e permanecer até o fim da sua vida. Na hora que você aceita Jesus, você chama contra si uma grande batalha espiritual. O inimigo fará de tudo para te desestimular. Ele tira de você o desejo de você ir à igreja, ele mostra para você outras oportunidades, de forma que você vai esfriando até se afastar. Estas tuas escolhas poderão te levar no juízo vindouro, pós-arrebatamento da igreja, lá no final do juízo final, caso você não seja arrebatado, poderá te levar para o inferno. Então, a orientação de hoje é: discípulo do Senhor, passou pelo discipulado, permaneça firme para que você possa encontrar-se com o Senhor e morar com Ele nas mansões celestes. O Senhor Jesus disse, também em Lucas, capítulo 10, melhor é ter o nome escrito no livro dos céus do que ter demônios se submetendo. Guarde isso, tá bom? 3.3, o lamento de Jesus pela recusa daquela geração. O lamento e a dor de Jesus
foram reais pela geração de Jerusalém, seus contemporâneos. Jesus chegou para Jerusalém, olhou e disse: "Oh, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, Jerusalém, no entanto, tu mataste os que te foram enviados, não me deixaste te acolher, oh Jerusalém." O Senhor chegou a dizer em determinado momento: olha, haveria ou haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades, porque não ouviram o Evangelho. E aquele discípulo que ouve e não segue ao Senhor, meu irmão, o Senhor diz que haverá, por vontade própria, liberalidade própria, é uma escolha, haverá um juízo. O castigo daquela rejeição foi predito: eis que a vossa casa se vos deixará deserta. O Senhor nos deixa claro que o discípulo que não é diligente, que não permanece na sua presença, vai padecer por isso. E nós cristãos precisamos estar firmes. Conclusão para nós encerrarmos. Jesus coloca diante de nós a necessidade de nos esforçarmos para entrarmos no reino e lá permanecermos. A saída do reino é voluntária. Depende muito de nós e dos nossos atos, mas nele nós temos que permanecer. Diligência significa empenho, cuidado e amor na maneira como se faz algo. Tudo pode ser resumido nessa palavra, diligência. Diligência significa cuidado, empenho, cuidado e amor na maneira que se faz algo. O contrário de diligência é negligência. Então, lamento dizer para você na conclusão desta lição, que se você não está sendo diligente, um discípulo diligente, você está sendo um discípulo negligente. E quando você é negligente, você está fazendo com que a obra de Deus padeça. E quando a obra de Deus padece, o reino de Deus não prospera e não tem como presentear, galardoar, recompensar alguém que foi chamado, alistado para a milícia, mas não trabalha no reino. Que o Senhor Jesus nos abençoe e na próxima semana, em nome de Jesus, estaremos com a lição de número 7, o valor do indivíduo. A paz do Senhor a todos e uma boa semana. Não perca a Escola Bíblica Dominical, compartilhe este link, este vídeo, mande para os outros irmãos, vá lá no YouTube, que este vídeo logo estará no YouTube, dê um joinha, compartilhe, tá bom? Louvado seja o nome de Jesus, a paz do Senhor a todos.